Nossa, gente, eu falei pra caramba, né, meu? Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai entrar na questão das especificidades no cinema, tá? Nós falamos no primeiro ponto aqui da cenografia no cinema, esse contexto histórico e principalmente de trazer a impressão da realidade. Agora a gente já vai falar num cinema contemporâneo, moderno e consolidado, tá? Em que a cenografia cinematográfica ela vai trazer arquitetura e paisagem, cores e texturas, objetos e adereços, tá? No que isso é importante a gente estar falando, tá? Eu vou trazer aqui umas anotações minhas. Então, ó, a cenografia cinematográfica, ela tem características próprias. Diferente do teatro, como o palco italiano ou arena, no qual o espectador tem um ponto de vista fixo e longínquo. Lembrem, a gente já falou isso na aula, lá nas primeiras aulas, né? Que no teatro o espectador ele tem a visão dele, né? É como ele enxerga. Tudo bem que a atuação dos atores podem guiar o seu olhar, mas você, assim, se você está olhando para aquele palco e decidir manter o seu foco em um ponto do púlpito ali, onde acontece a cena, você tem essa liberdade, né? No cinema você já não tem, tá? A cada enquadramento e movimento de câmera, as relações espaciais se transformam e multiplicam os seus signos. O que isso quer dizer? A partir do momento que nós temos um diretor de fotografia, tá? Que define aonde o seu olhar vai estar sendo concentrado junto com a escolha do diretor, que ele vai falar, agora olha aqui, olha ali, ele vai conseguir guiar o seu olhar, né? Então, o que isso vai trazer, né? A cada quadro, ou seja, a cada enquadramento, forma-se um espaço diferente do anterior, em escalas distintas. Então, por exemplo, um objeto que no plano inicial aparecia como um simples elemento cenográfico, tá? Um elemento de composição, a partir do momento que eu faço um plano fechado, né, numa sequência de planos, ele ganha uma importância muito maior, trazendo características significantes ao contexto da narrativa. Lembrem da aula de direção de fotografia quando eu falo do plano detalhe, né, que o plano detalhe ele faz um recorte, né, do cenário e foca nossa atenção em um objeto ou uma parte do corpo. E normalmente os planos detalhes têm um porquê, né? Um plano detalhe dificilmente ele é colocado simplesmente como uma continuação, como uma ambientação. Pelo contrário, né? Ele traz provocações ao espectador. Então, a direção de arte vai ser muito importante nisso, tá? Na sua arquitetura, através das cores e das texturas e dos objetos também. Junto com esse trabalho que o cinema traz, de nós podermos definir aonde está o olhar do espectador, a direção de arte vai ser basicamente ter um dos papéis principais nesse contexto, tá? Então, ó, gente, aí eu coloquei aqui alguns tópicos, né? Arquitetura e paisagem. O que eu quero dizer com isso, né? A composição da poesia do espaço joga com diversos elementos combinados, tá? Eu estou lendo aqui a minha definição. Em sua base está a eleição da arquitetura e da paisagem dominante. E nesse contexto, a inserção da arquitetura e da paisagem referentes a cada personagem ou cena. Então, a cada traço do projeto cenográfico, o desenho do espaço define a disposição de pontos de referência para a ação, levando em conta os efeitos que pode conseguir através do olhar da câmera, tá bom? Então, pensem assim, nós conseguimos, através do olhar da câmera, mostrar a arquitetura e a paisagem de um cenário, ao mesmo tempo que nós conseguimos mudar esse cenário muito rápido, né? Enquanto no teatro nós tínhamos a questão de o cenário ele ter que ser móvel, ele vai tomar um certo tempo para fazer essa transição, seja através da mudança do intervalo que tem entre atos, ou mesmo pode ser ao vivo ali, essa transição vai ficar muito visível para o espectador. No cinema, não. Eu consigo pular do Rio de Janeiro para o Japão em um simplesmente corte na edição, tá? E como é que eu vou saber que nós saímos do Rio de Janeiro e fomos para o Japão? Através da direção de arte, tá bom? Certo?
E nós também temos as cores e as texturas. Então, vou também ler a minha definição aqui. Igualmente determinante para o projeto, a definição do repertório de tons, intensidades de cor e seus contrastes se dá num processo analítico e ao mesmo tempo intuitivo, como todos os elementos da direção de arte. As possibilidades de sobreposição a cada enquadramento guiam o tingimento do espaço e de seus objetos, criando diferentes circunstâncias e caracterizando sujeitos também por matizes, saturação e textura, tá? Então, lembrando das aulas passadas falando sobre cor, a cor, ela não é simplesmente uma cor por si só. A cor, ela tem significância dentro do audiovisual. Seja uma significância narrativa, seja um simples adorno estético, né? Então, nós falamos muito sobre a questão das funções das cores, né? Então, nós falamos do vermelho, que pode ser o amor, mas também pode ser o ódio. Nós falamos do azul, que pode trazer uma certa tranquilidade, mas tem a questão do infinito. O amarelo pode ser a questão da jovialidade. Enfim, né? A gente viu lá que tem várias formas de se interpretar uma cor, tá? E dentro da direção de arte, essas cores são muito importantes, né? Nós podemos trazer toda uma narrativa, mudar ela simplesmente com a mudança de cor entre uma cena e outra, né? Então, mesma coisa quanto à questão da arquitetura, né? Eu fazer uma alteração de cor simplesmente num passe de corte de câmera, eu vou mudar toda a significância. E isso é muito importante e é a direção de arte quem toma frente nessa questão. E aí também nós temos a questão dos objetos e dos adereços. Então, de novo, vou ler o que eu escrevi e dou uma comentada em cima. Então, objetos. Os significados simbólicos dos objetos e adereços, sua funcionalidade e desenho oferecem novos significados ao espaço cênico. Na composição de cada conjunto de elementos cenográficos, a comunicação de dados cognitivos soma-se a provocações de ordem emocional e sensorial ao espectador, além de constituir a base, a construção das cenas pelo diretor, fotógrafo e atores. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que objetos têm muita importância, tá? Um objeto pode ser a trama, pode ser, às vezes, um núcleo central de uma narrativa, né? Quantos filmes que a gente não tem o objeto sendo o significado de toda uma narrativa. E no teatro nós não conseguiríamos dar tanta importância a isso, né? Uma vez que o olhar do espectador, ele tem a sua visão ali num campo de aproximadamente 50 milímetros, né, de distância focal, então ele vai ver tudo da mesma maneira, o espetáculo inteiro. Já enquanto dentro do cinema, nós podemos ter alterações, né? Alterações de enquadramento, aonde os objetos ganham significâncias e importâncias maior dentro da narrativa. Beleza, gente? Conseguem compreender? Então, quando a gente fala de cenografia cinematográfica, é muito importante nós percebermos as especificidades, tá? Ai, gente, desculpa que eu tô com um pigarro aqui que tá tenso. Então, é muito importante nós percebermos que nós conseguimos dividir basicamente a direção de arte em 3 pontos específicos, né? Falando de cenografia, tá? Que é a arquitetura, as cores e a textura junto com isso, né? E os objetos. Então, agora, gente, eu vou passar aqui para vocês a primeira parte de um filme específico chamado Era Uma Vez. É um filme nacional, não sei se algum de vocês já viu. É um filme muito interessante que vai mostrar... A parte onde a gente vai assistir não vai focar muito nisso, tá? Mas que vai mostrar o romance. Professor. Oi? Já assisti, já. Já assistiu. Da menina da menina Patricinha, menino da favela, né? É um clássico romance impossível, menino pobre, menina se apaixonando pela menina rica, tá? Mas assim, a gente não vai entrar muito nesse assunto narrativo, tá bom? A gente vai entrar mais nessa questão do que a direção de arte comunica pra gente, né?
Enquanto no teatro nós tínhamos a questão mimética, que era o ato de imitar, nesse filme nós já vamos ver como a cenografia já transmite informações para a gente, né? Principalmente do personagem aqui, se nós tirássemos eles, deslocássemos ele da história, se mostrasse só a cenografia, nós já conseguiríamos compreender muitas coisas da história. Mesmo que se eu tirasse esse personagem inteiro, ele não abrisse a boca ali, a gente ia conseguir compreender a história onde se passa. Uma coisa que eu quero que vocês façam é vocês façam uma análise, uma leitura, compreendendo que nós somos brasileiros, nós compreendemos a realidade das favelas, nós compreendemos as disparidades socioeconômicas do Rio de Janeiro, tá? Mas entendam que nem todo mundo conhece o Rio de Janeiro como nós conhecemos, tá bom? Um gringo talvez assista esse filme e seja muito informativo para ele, sabe? Para vocês terem uma ideia, vou trazer só um exemplo. Eu tenho um amigo que fez um intercâmbio na Nova Zelândia, né? E um belo dia, eles estavam vendo um noticiário que falava de favelas do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, era naquelas épocas que teve a polícia invadir o Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês lembram que os traficantes fugiram tudo das favelas ali do Rio. E isso virou assunto no mundo inteiro, né? E aí esse menino contou que ele estava no intercâmbio lá na Nova Zelândia. E aí o parente, o irmão dele ali, perguntou para ele se ele morava numa favela, sabe? E tipo, gente, é só parar pra pensar. O menino tá fazendo um intercâmbio na Nova Zelândia. Sabe? Qualquer intercâmbiozinho aí não sai por menos de 30 mil reais, sabe? E quem tem 30 mil reais assim, fora comprovar renda, né? Coisas do tipo. Então, percebam como as compreensões de realidades se mudam conforme a sociedade que você está inserido, né? Conforme a cultura. O cara achou que era super normal alguém morar na favela e que, tipo, alguém que está fazendo um intercâmbio na Nova Zelândia tipo, poderia morar na favela e ter esse poder aquisitivo para fazer um intercâmbio. Enfim, é só um exemplo que é o que eu estou falando. Assistam esse filme agora com olhos analíticos, com olhos de o que a direção de arte está transmitindo a nós. Pode ser uma realidade óbvia para nós que vivemos isso, mas pode ser muito informativa para quem não conhece essa realidade. Beleza? Gente, falta 7 minutos para encerrar. O trecho que eu preciso passar tem em torno de uns 11 a 12 minutos. Então, eu vou encerrar essa reunião e vou abrir outra. Beleza? Fechou. Beleza. Até agora, o que eu falei aqui, tranquilo? Tranquilo. Sim, sim. Tranquilo. Maravilha, meus queridos. Vou encerrar aqui e vou começar uma nova reunião. Camila, puxa saco.